grupo. Primeiramente, tá funcionando? Tá bom? Tá. Não? O som aí atrás também? Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Fiz um texto descrevendo sobre lideranças tradicionais, né, dos Kaiowá. Eu fiz um resumando aí pelo Renato, que falou um pouco sobre liderança tradicional e capitão. E o texto ficou muito denso, né? Aí eu fiz um recorte para que é falar somente sobre lideranças tradicionais, que é de cada coletividade, né? Nessa apresentação, eu vou apresentar como era, né? E é uma liderança e uma parentela. A pergunta que eu vou tentar responder, né? Qual é a diferença entre aquela forma de liderar e as outras pessoas, né, onde ele atua? Ou seja, a diferença, qual o destaque que a liderança, como é a liderança, né, em um grupo? Os saberes que a gente chama de Nhanderu, que é o pai, né, pessoa mais experiente na parentela, e Nhandeci é a pessoa mais velha, mulher, né, a nossa mãe, dentro da nossa parentela. Detém conhecimento, né, de como tem conhecimento sobre princípios de todas as coisas, né, que Nhepanhum, a gente denomina, né? Na vida cotidiana, se denomina de Nhandê, Nhandê Arandu, né, que é a nossa filosofia. O Ore Arandu Nhepanhum, né? Os donos desses conhecimentos são os nossos antepassados, as primeiras pessoas que surgiram, né, e deram a origem dos hábitos e saberes nossos, né, dos Kaiowá. E essas pessoas foram o Nhanderuçu e Nhandeci, que é a esposa dele, né, que vamos comentar de forma resumida nessa parte. Todos os movimentos, estilos, modo de falar, de liderar, surgiu no passado, né? Esses hábitos passaram por muitas gerações até chegar hoje. Os mais antigos disseram que a nossa vivência é a imitação dos nossos antepassados, que viveram em um momento no passado na Terra, né? Aqui na Terra. Os nossos avós, nossas avós eram como nós. A comunicação é a sua imperfeição de viver, né? A gente é imperfeita porque só repetimos, imitamos os nossos descendentes, né? Porque a diferença por exemplo, a religião dos não indígenas, a religião dos Caraí. A religião se vê como uma perfeição de vida, né? E a nossa não. Eu percebo, né? Conforme a vida dos nossos antepassados, dos primeiros parentela que são eles, né? Eles viveram assim como humanos, né? A liderança aprende com erro do seu descendente, né? Que ele vê na história dos seus antepassados, né? Nessa época aconteceu primeiro Boraú, né? Que é Mauagouro. O Nhanderuçu tinha reza,
o meio de comunicação com o dono da roça, né, que é Jacairá, que possibilitava produzir de forma rápida, né, e com qualidade a roça. Ele não devia mentir e enganar a esposa, que deveria contar que conversou com Jacairá. A roça tinha saído muito rápido a partir desse contato com Jacairá, né, que é dono da roça. Por ele mentir e fingir, o seu fingimento que ele tentou assim fingir, enganando a esposa que morreu, né? A esposa em seguida chorou e matou de verdade, né? E ele morreu de verdade, de Andrusso. Os Kaiowá herdaram essas duas coisas, o bom hábito e o mau hábito, que a gente chama de Tecoponá e Tecoaína. É nessa parte que a liderança ensina, que é a partir das experiências dos seus antepassados, né, que é o bom, o que é bom e o que não é bom. A liderança, sabendo do Tecoaí, modos corretos, né, modos incorretos, Tecoponá, que é bons modos, né, produzidos pelos seus antepassados, então, tendo conhecimento disso tudo, é o dever dele desenvolver o Tecoponá na sua coletividade, na sua parentela. Né? E por isso devia convencer outras pessoas a te seguirem. O trabalho que ele tem, né, é distinguir para as pessoas essas duas formas de vida, né? Esses dois modos de viver, ou seja, diferenciar o Tecoponá do Tecoaí. Né? O esparramo da integrante em uma parentela gera, a partir da desconfiança, que em seguida se inicia uma crise. O líder erra ao costurar a relação entre os seus seguidores e faz surgir dúvida, que se considera uma descrença por parte das pessoas em relação à liderança, que é identificado no cotidiano em relação dentro de uma parentela, né? Que a gente fala de Jegueroia uma. É uma denominação dada à liderança que tem um passado manchado, né? Observado pelos seus seguidores. A gente traduz a confiabilidade de Gueroia, né? A gente confia na pessoa, na liderança, né? O líder deve trabalhar numa relação de confiabilidade. Tanto homem liderança como mulher liderança devem apresentar pelos seus conhecimentos ao ligar, né, ligar as pessoas a partir da fio de relações, né? Ou seja, buscar realizar ligação de bom modo, né, Tecoponá, entre as pessoas, conforme o seu estilo de parentela, né? O seu estilo de se produzir como humano. O Jegueroia uma, ou seja, a pessoa que liderança Guaú, ou seja, a pessoa que não tem a liderança que não desenvolve essa habilidade, que perdeu a sua confiabilidade, né, pode um dia erguer de novo um grupo. Mas muitas pessoas que identificaram a sua experiência de enganação, né, não esquecem, geram sucessivamente desconfiança. Os Kaiowá não esquecem facilmente a situação por qual passou, né? E a reconquista vem do conhecimento e trabalho diário da parte da pessoa que errou, né? Que é a liderança. Pretendo dizer que a pessoa que errou pode se erguer de volta,
como importante no seu, na parentela, né? Mas deve comprovar o seu arrependimento e também demonstrar os novos conhecimentos que podem contribuir para erguer de novo o grupo, né? A parentela. Com o tempo, esta liderança que errou reconquista de forma lenta a sua importância para pessoas, né? No grupo. O investimento não é individual, mas do conhecimento que tem para oferecer aos seus seguidores. E também o trabalho voluntário voluntário para reaproximar as pessoas, desenvolvendo o Tecoponá, né? A liderança é seguida pelo seu saber e a sua facilidade de pensar na solução do problema que aparece no dia a dia das pessoas do grupo, né? Um líder deve desenvolver conhecimento com o objetivo de conquistar todas as pessoas no seu grupo. Para conquistar o seu grupo, as pessoas, né, deve deixar na relação com as pessoas o seu jeito de bravo como liderança, né? Que é postura, bravo, a tradução do bravo é postura, pessoa brava, autoridade, né? Para isso deve adquirir os modos de relação que possibilitam uma harmonia no grupo. Esse jeito de ser é chamado na língua kaiowá de baerori. A pessoa tem que tem que desenvolver o contrário do postura, de autoridade, de que tori, desenvolver essa relação entre as pessoas. Baerori é uma pessoa carismática. Tori, pessoa tori, né? A liderança tem que ser tori. Uma pessoa carismática e com senso de equilíbrio perfeito, né? Para esta pessoa, liderança não tem dia ruim, né? Nem preferência na relação com as pessoas. Por exemplo, a liderança não deve, liderança kaiowá, o Nyanderu e Nyandesu, ele não tem preferência de, eu gosto mais daquela pessoa e menos aquela outra pessoa, né? Não deve diferenciar assim, assimetricamente, né? Porque todos os seus integrantes, crianças, todas as pessoas são importantes e preferenciais. O que diferencia um líder em uma coletividade com seus integrantes é a facilidade da sua relação com diferentes pessoas. Não é somente no seu grupo, né? Entre outros grupos, outros kaiowá, e com outros seres que existem no mundo, né? O moraú é quando você chora, né? Através dele se anuncia uma morte. Mau agouro. O líder denomina isso, né, como a provável morte futuramente, né? É um tipo de chamar a morte que em seguida não possuir mais controle e organização organização como um grupo, né, como um parentela, como Joapu Tiqueira, né, Joapu, entre relação de afinidade que interliga as pessoas no grupo, né. Nesse sentido, o líder não pode deixar a tristeza tomar conta entre os seus seguidores, né, seus agregados. O instrumento fundamental deixado para os kaiowá atuais pelo nosso antepassado, né, que é Nyanderu Ussu, e pela Nyandesu, né, que é a esposa dele, é a reza, Nimoe. Reza, né? Essas duas pessoas criavam e guardam até hoje todas essas rezas, né? Esses conhecimentos são comunicações com várias coisas existentes no mundo, né? A reza cria uma possibilidade de comunicação com diferentes seres em diversos planos entre mundos, né? Ou seja, envia
em um caminho para fazer contrato com, por exemplo, com donos do com de Araquera, né, que é os donos com outros Kaiowá e com a sociedade nacional. É o dever de uma liderança Kaiowá buscar as origens de hábitos bons e ruins e também rezas boas, né, para salvar alguma, por exemplo, para salvar de alguma doença ou as rezas ruins, né? Que pode matar através do feitiço, por exemplo, né? Um líder sabe a reza boa e também ruim. As rezas ruins são buscadas para demonstrar aos seus seguidores, para as pessoas, né, que não se necessitam das rezas ruins para se viver bem, né? Porque o mal sempre se descobre pela outra rezadora a partir da sua reza, né? E assim, a partir desse conhecimento, desse todo conhecimento, né, se costuram de como se deve viver em uma parentela, no Teikurá, né? Todos esses conhecimentos são essenciais para que o líder realize o trabalho de líder, trabalho de rezador, trabalho de Yanderu, né? Que entre os seus grupos, né? Desde o início do tempo, o Yanderu Ussu e sua esposa estiveram várias vezes na Terra. Nesses vários momentos na Terra foram surgindo os modos corretos e imperfeitos de ser, onde eles morreram e voltaram a viver em espaços e tempos diferentes. Os mais antigos conseguem explicar esses momentos, mas contam em parte, né, para a gente, para os seus netos. A narrativa desses momentos históricos nunca acabam. Por isso, uma liderança deve investir na busca pelo saber do princípio, né, de saber, ou seja, investir na busca pelo conhecimento, né, o princípio das coisas em sua vida inteira, né, que a gente fala de Arandu e Puiporecá, né, que é você buscar sempre conhecimento da história da sua e você buscar o conhecimento da história dos seus antepassados, né? O líder tradicional nunca sabe tudo, por isso está em constante busca de conhecimento. Essa insegurança de não saber tudo pode levar a qualquer momento o grupo em dispersão. A liderança é o meio para as pessoas ficarem conectadas umas nas outras e seguirem o caminho junto. Ou seja, que a gente compartilhar um caminho para a gente chegar no Nhanguaré Nhanderu Rabed. Ou seja, a gente chegar no patamar mais alto onde o nosso antepassado criou, né, para todos Kaiowá chegar lá e lá encontrar o Tecoporã, né, Tecojojá, que é os modos corretos de viver, né, a perfeição. Nessa perspectiva, a liderança não é aquele que sabe de tudo, nem aquele que tem muitos seguidores, mas um meio para as pessoas ficarem juntas e compartilhar o mesmo caminho, né, que é tapê, compartilhar o mesmo tapê, né, caminho. A narrativa da geração da viagem do gêmeo em busca do pai, todo mundo conhece na parentela, né? na coletividade. Ou já ouviu da sua avó ou do seu avô, mesmo entrando na escola, sempre, quase a maioria sabe, né? No nosso grupo. Nessa geração também surgiram várias coisas, como plantas, durante a viagem, né? Entre Paiquará e o Jaci, né? Surgiu plantas, frutas, animais,
modo de ser, né? Tekulpa, que é princípio, como os modos que os Kaiowá, os hábitos dos Kaiowá, ou seja, os modos que eles vivem hoje, se inicia, né? Podemos perceber que esses fundamentos iniciaram a partir da própria viagem e caminhos que eles percorreram durante a sua viagem até onde o seu pai criou um Tekohá perfeito, né? Um Tekohá onde as pessoas criam Jojá entre si, né? A relação de assimetria, todo mundo feliz, né? Isso tudo é saber a ser apreendido pelo líder, né? Como liderança, no caminhar do seu grupo, né? Até lá. Conforme as diversas pessoas experientes, essas primeiras gerações Kaiowá, que fizeram surgir os hábitos e costumes dos Kaiowá atuais, hoje é uma dessas gerações. A liderança deve prestar atenção os modos corretos e ruins da vivência deles. Ou seja, de como eles podem convencer os seus seguidores a viverem do jeito eficiente em busca do Tekohá. E deve levar em consideração o modo correto e incorreto do seu antepassado, né? Por exemplo, do Jaci e do Paiquara. É assim produzir um caminho onde deve se deslocar o seu grupo dos problemas, né? As pessoas do seu grupo. Outro ponto importante que também preciso ser apresentado é a adoção de outros hábitos pelos líderes. Não é para o favorecimento individual, mas para o bem do seu grupo. Ou seja, de se referenciar de outros seres com quem esses seus descendentes conviveram durante a sua estadia na Terra, né? Os outros seres ensinam os modos corretos e ruins de ser, que deve ser analisado pela liderança e depois adotadas. Em seguida, ressignificar entre os seus agregados, né? Exemplo como caçar. O estilo de caçar dos Kaiowá surgiu com Paiquara e Jaci, que é o Sol e a Lua, onde os dois são ensinados pela avó da onça e seus filhos, quando os adotaram depois da morte da sua mãe, né? As pessoas mais experientes disseram que o Nyandiruçu e Nhandessi, né, que é a esposa do Nyandiruçu, fundamentando os conhecimentos e as rezas para os seus ascendentes, para os seus ascendentes se referenciarem em sua vida. Porque sempre existiram outros seres com quem o seu grupo convivia, né? A relação inteligente e contratual está no conhecimento da reza. Nesse sentido, o Nyanderu e as Nhandessi atuais afirmaram que criaram a reza para a gente comunicar na circulação e relação em todos os espaços existentes do mundo. E também disseram que tem reza para tudo, tanto para o Tecoaí quanto para o Tecopoã. E estas são saberes filosóficos que vêm do Nyandiruçu e Nhandessi, passando e atravessando milhares de gerações até chegar hoje. Os Nyanderu, o tempo pode... Tem mais 5 minutos. 5 minutos. Tá. Pode dar uma choradinha aí. Os Nyanderu e as Nhandessi defendem que são as funções delas e passarem os saberes sobre os princípios do Tecoaí e Tecoponá para as novas gerações, com a intenção de fazer continuar o ser do seu grupo, né, na Terra. Os Kaiowá antigos e atuais não são perfeitos, sempre apresentam as imperfeições em seus modos na produção do seu grupo, né? Mas por via desse caminho de acertar e errar, será possível caminhar até o Jojá, simetria, né? Onde os seus descendentes construíram
para morar após jornada na Terra. Outro assunto que não é apresentando ainda, né, que não apresentei ainda, é a relação do líder de um grupo com os não indígenas, né, que é contra, com a sociedade nacional. A liderança dedica a sua vida de promover a paz e a união de pessoas. Mas como trabalhar para o seu povo com a presença diária da sociedade nacional, né, em seu cotidiano? Essa pergunta é fundamental para compreender os modos que cada liderança, em busca do conhecimento, como líder no seu grupo. A liderança deve tecer a relação, né, priorizando seu grupo, porque a sua função é trazer harmonia no caminhar e na construção de conhecimento, né? O líder deve sempre pensar levar o seu grupo em uma harmonia de bom viver, o Jojá é simetria. Só para que eu escrevi muito texto aqui, eu acho que é impossível ler. Eu vou fazer eu vou resumir assim, eu vou falar. Que historicamente a reserva reuniu muitos grupos, muitos coletivos na reserva, né? O Estado produziu todo esse confinamento, né, dentro da reserva. E na reserva existem várias coletividades que são diferentes entre si, né? Cada um é diferente uma da outra, que é a multiplicidade de se produzir como Kaiowá, né? E cada grupo também tem um líder, tem aquela pessoa que está na frente, que representa o grupo, né? E essa liderança detém todo esse conhecimento sobre a história de onde veio, né? Como veio e por que veio. E a partir desse conhecimento dele, ele produz o grupo, ele produz a pessoa dentro do grupo, né? E eu não sei se eu contribuí, né, na discussão. Eu me perdi muito aqui quando eu li, né? Eu peço perdão, mas eu acho que se eu falar mais, eu vou perder mais. Eu acho que vou tomar mais tempo e eu vou deixar em outro momento para falar mais, né? Porque eu acho que eu me perdi muito aqui quando eu li, né? Que eu li aqui, como eu tinha feito texto muito denso, né? E me perdi tudo aqui na apresentação. Mas eu queria demonstrar isso, né? De que existe muitos grupos na reserva. Porque Levi pode falar um pouco sobre confinamento, né? Que é Brand. Ele trabalha também sobre os Kaiowá, né? Como é que é a história do Sarambí, né, Levi? Do confinamento, né? E nesse confinamento se juntando compositamente vários grupos, né? O Estado juntaram vários grupos dentro da reserva, que antes viveram esparramados pelo MS, né? E naquele grupo, até agora, se produz, nenhum grupo foi extinto. O objetivo do Estado era acabar, era extinguir as parentelas aí unidas, né? Quando ele pensou fazer reserva, o Estado, né, era transformar o indígena, o Kaiowá, integrando, né, a sociedade nacional. Mas isso não aconteceu. Os Kaiowá continuam produzindo os seus modos de se produzir como grupo, né, fortemente.
nenhum momento o projeto nacional, né, o projeto da Sociedade Nacional funcionou. E eles continuam vivos, produzindo, diferenciando Ticoaí, Ticoporã, se diferenciando do outro grupo, né, questionando o Estado Nacional e se produzindo como grupo, né, como coletividade. Eu ia falar mais sobre isso, ia aprofundar mais, mas eu me perdi aqui no meu texto. O Levi já tinha me avisado assim, muito texto aí. Mas eu resumi, resumidamente é isso, né, Levi? Não. É Levi agora? Hein? Renato, é Levi agora? Você já viu bem? Você já foi? Parabéns, É verdade. Duas falas. A única coisa que foi de propósito é que eu me coloquei nessa mesa porque tem bastante gente que eu plateia. Então, duas falas voltadas aos Kaiowá e depois duas falas voltadas ao Como que Iuá. entra nisso daqui? É só Então a senha está incorreta, Marcos, não é só bater, não. não, tem uma senha. A senha secreta é a palavra que está escrita aí. FC Secreta. S-A-N-A-S. Agora foi para um quê? Tá aqui. Só cuidado para não tirar a cara. Não espalha. É a senha secreta. Mas não Oi? O Como que projetor faz a não, apresentar peraí. os projetores? tem que ligar, né? É isso aqui? É isso aqui, Frank? Não, está funcionando, só não está fazendo a conexão. Não, espera. Ué. Mas tá plugado? Mas olha, está aparecendo aqui, Aí ela viu, o o pessoal texto dele está aberto. e pediu. Então, Como que faz a conexão? Esse é o Orlando. PJ e tal, ela vai fazer um pix depois. Se tiver algum fornecedor barato. Oi? Não. Bom, boa tarde. Não? Beleza. Beleza. Então, boa tarde. Bom, então vou iniciar para a gente correr com o tempo aí, né? Tentar recuperar o debate no final. Bom, primeiro agradecer o convite dos organizadores, a oportunidade de estar aqui. Essa é uma discussão que eu já vinha meio que pensando em uma coisa desse tipo, né? Que é uma coisa que a gente convive com ela o tempo todo e com essas questões, e é uma oportunidade muito boa de estar com vocês aqui e de estar tendo esse suporte para pensar também, né? Como está sendo pensado em vários contextos e tal, já me identifiquei com várias questões que foram ditas aqui. E, bom, eu fiz um roteiro aqui, vou ler, tentar ser rápido, até para poder, vou projetando também, considerando que fica mais fácil para quem acompanha e também não é tão falante de português, né? Então, a ideia é discutir um pouco a política dos Kaiowá e Guarani no Mato Grosso do Sul, as alterações e conexões entre política indígena, o Teco de Ojá, como o Celu falou, e a política não indígena, que eles denominam assim, genericamente, de Caraí política, que seria política do não indígena, né? Então, inicio falando um pouco da política dos Kaiowá. Os Kaiowá e Guarani se organizam em parentelas bilaterais, o Celu já falou bastante, né? Composta por um conjunto limitado de fogos domésticos. Cada parentela é articulada e politicamente dirigida por um casal de velhos. Durante muito tempo a gente costumava falar só de um velho, né? Depois Laurene chamou a atenção da gente, que a mulher também participa, e a gente está nessa formulação de um casal que acho que fica mais tranquilo. Cada parentela é articulada e politicamente dirigida por velhos, são os donos da casa, né? O Ejara. São metaforicamente reconhecidos como os avós de toda a parentela, e tradicionalmente cada parentela se constitui comunidade residencial, configurando uma modalidade organizacional com grande autonomia econômica e política.
Isso constitui um forte sentimento de exclusividade nos solos domésticos que efetivam as relações de parentesco no cotidiano, desenvolvendo um estilo ou um modo exclusivo, orereko, baseado no tekodyoja, que é esse modo de ser recíproco, né? O harmônico, e que deve marcar a convivência entre parentes que moram juntos, que efetivam o parentesco na corresidência, e os aliados que também são incluídos aí, nesse grupo. Para além do grupo local, as redes de relações conectam um número restrito de parentelas por vínculos de matrimônio, círculos festivos e rituais, formando a comunidade supralocal, o que a literatura atual convencionou chamar de tekorá. Em caso de maior amplitude, essa rede se denomina Tekorá Guaçu, que quer dizer grande Guaçu, né? Então seria uma comunidade expandida. É interessante só comentar aqui que a Joana Fernandes, que é uma professora da Federal de Goiás, que fez pesquisa entre os Kaiowá no final da década de 70, início da década de 80, a dissertação dela foi defendida em 82, se não me engano, ela disse que naquele período não tinha muito essa discussão de tekorá. Os índios não falavam muito disso. Então, os Kaiowá não falavam muito disso naquele período. E que isso, ela até se surpreendeu depois, que ela viu falar no tanto de tekorá, e tudo indica que a partir do momento que essa categoria passou para o campo administrativo da FUNAI, dos processos de identificação e tal, né? E para a justiça, e para o movimento, então daí se potencializou essa coisa, e também o fato de o território virar um fator limitante para a reprodução dos grupos sociais, então que ganhou mais essa conotação de território. E essas redes de conexões ampliadas, imaginadas como o tempo ritual da festa, embora sempre desejadas e buscadas enquanto modo perfeito, Tecobarangatu, Tecopalém, estão sempre sujeitas à suspensão ou rompimento, devido aos conflitos que podem surgir a partir de atritos na relação entre os modos de ser específicos de cada parentela. Então você tem os grupos locais, que são as parentelas, aí você tem a conexão entre eles, uma rede matrimonial, festiva, ritual, e aí que é acionada eventualmente, mas isso não consegue durar muito tempo, por conta que sempre emergem as especificidades que faz com que a rede seja suspensa, ou seja, né, tensionada. Excepcionalmente, as conexões de parentelas podem ser acionadas para a realização de ações políticas que demandam a cooperação de mais de uma parentela, mas isso sempre deve ser precedido de uma assembleia onde se decide sobre a importância e necessidade da ação conjunta, cuja condução é delegada a um líder em caráter temporário, um orixá ou um tendutá, com mandato até a execução da ação combinada. Então, quer dizer, essa coisa de delegação, ela é sempre uma combinação de uma delegação para uma ação específica, e terminou essa ação, a pessoa volta à condição anterior, né? Ele perde a função de representação. E isso é claro que a pessoa dá conta de fazer essas atividades repetidas vezes, ela tem um acúmulo que gera um crédito, né? Vamos dizer assim, né? E uma habilitação para outras funções. Estamos numa paisagem típica do modo de fazer política nas terras baixas sul-americanas, né? Eu acho que mais ou menos já foi falado aqui também, né? Em outros contextos parecidos, em sintonia com o modelo proposto por Clastre, ou seja, uma acentuada limitação à instituição da representação e uma potencialização do controle efetivo do poder pelo coletivo restrito, sempre articulado com o líder de parentela, como no modelo que o Celso apresentou em sua dissertação de mestrado. Aliás, a dissertação de mestrado do Celu trata disso, é fantástico nesse sentido, porque mostra como isso continua acontecendo dentro de uma reserva, né? A produção de uma parentela ou o ato de levantar um grupo pressupõe uma ação do levantador ou levantadora, né? Que é a pessoa que ergue o grupo, como esse termo homo, né? E nesse movimento adquire também a prerrogativa de coordenar o grupo por ele ou ela levantado. Mas para mantê-lo erguido, deve animar e sustentar as pessoas, sendo o esteio delas, que é o termo de porrar, né? E é usado também para o esteio da casa. Vou falar também no outro cenário aqui, né? Ou seja, manter a disposição das pessoas permanecerem juntas.
E, bom, aí você tem, isso é o modelo da política em Kaiowá, assim, né, em Guarani, no Mato Grosso do Sul, as comunidades lá, e agora como que essa política se encontra com a política, o Caraí política, né? O encontro da política Kaiowá com o sistema de representação imposto pelo Estado e o problema da gestão das reservas, isso também insere o problema da representação. Isso porque, com a imposição do sistema de reserva pelo SPI, que foi a demarcação de 8 reservas entre 1915 e 28, que é muito bem descrito na dissertação e na tese do Brandi, as parentelas foram deslocadas de seu território de ocupação tradicional e confinadas em reserva, onde foram submetidos ao regime de controle político pelo SPI, Serviço de Proteção ao Índio, e depois FUNAI. Para exercer a sua autoridade, o chefe de posto do SPI instrumentalizava-se do recurso da administração indireta, que é um modelo que vem em vez de Roma, né, que depois foi atualizado também na África, né, e nas colônias da África, e é um modelo bem parecido que eles fazem no Brasil, aqui com o sistema do SPI, do sistema de capitania. E nesse modelo, o chefe do posto, que era um funcionário branco, nomeava um capitão e os auxiliares indígenas, o que também era denominado de polícia indígena. Cria-se assim um sistema de capitania, né? Eu prefiro tratar como sistema de capitania e não como capitão, porque é um sistema também em transformação, que ao longo do tempo o SPI implanta ele de um jeito, depois com o tempo ele vai se transformando, eu vou tentar tratar um pouquinho disso. Mas ele pressupõe a concentração política na figura do chefe de posto e do capitão, ou da capitania, né? Na reserva, todas as parentelas deslocadas de seus territórios tinham que obedecer ao capitão e ao chefe de posto, havendo pouco espaço para a atuação do articulador do grupo parental. Isso gerou alteração no modelo político Kaiowá, instituindo redes de relações entre parentelas, entre lideranças e parentelas dominantes na reserva e produzindo também parentelas politicamente periféricas. Então, como o número são dezenas, às vezes até centenas de parentelas são recolhidos numa reserva, tem reserva com mais de 10 mil pessoas, outras com quase 20, no caso Dourados, né? Então, são muitas parentelas. Então, né, se configura aí uma rede de dominância entre as parentelas que ocupam esses cargos de capitania e, mais recentemente, os cargos da escola. Um modelo também já foi discutido aqui por outros. E pela saúde, pelos serviços todos estão sendo monopolizados por essa rede. E as parentelas que ficam fora disso, elas não têm acesso a isso, daí elas vão tentar construir as relações que elas conseguem. Com o processo de abertura política, surgem as primeiras organizações indígenas a partir da década de 80, né, e ensaiam-se formas de contraposição à política tutorial e assimilacionista, até então imposta pelo Estado, como bem retratado no filme Índios do Brasil, né, um filme que trata bem várias cenas sobre isso. A Constituição torna ilegal o sistema de chefia e posto e capitania. A FUNAI extingue os postos na região e deixa de emitir as portarias de capitão indígena. Entretanto, na prática, a capitania continua existindo. O Estado não promoveu nenhum debate com as comunidades para eleger um novo modo de administração das reservas, o que deveria ser feito assegurando modos de contemplar a organização social e política indígena e o acesso aos territórios tradicionais expropriados, né, está assegurado na Constituição 231 e 232. Na ausência do Estado, bom, daí quando o Estado perde a sua função tutorial, ele sai das reservas e deixa as reservas como espaço vazio, um abandono de um território sem controle do Estado. Antes um excesso de controle, depois, da mesma forma que foi autoritária a entrada, foi autoritária a saída, né? Nenhuma das duas coisas foi combinada nem discutida. Na ausência do Estado das reservas, que através do SPI o FUNAI exercia controle do exercício da capitania, a capitania se torna independente e passa a experimentar outras formas de conexão com as agências da sociedade civil e do Estado. Além de continuar cuidando da segurança interna, que era uma das funções que atribuídas pela SPI, a capitania aprofunda
o desempenho de atribuições de intermediação entre o conjunto de parentelas recolhidos na reserva, supostamente, né, essa intermediação, e as agências e agentes que aí desenvolvem ações de serviço, ampliando e variando suas atribuições. Ele vai se modificando o sistema de capitania. E é importante lembrar que desde as primeiras décadas do século XX, o SPI e FUNAI orientou a capitania a participar da produção e da distribuição da renda indígena. O que era a renda indígena? O ideal do SPI, o esforço do SPI, é que os postos do SPI tivessem autonomia econômica, ou seja, eles mesmos produzissem, né, se mantivessem, sustentassem. Isso era feito com roças, para as quais era requisitada mão de obra indígena para trabalhar, criação de gado e também venda de recursos naturais, no caso da coleta de erva mate dentro dessas reservas e exploração de madeira. Durante muitas décadas, a renda indígena foi produzida nessa base. E a capitania implica em você ter um grupo de pessoas que está liderado para o serviço do posto, como disse, né? Um auxiliar do posto. Então, essas pessoas também tinham que, de alguma forma, ser mantidas. E elas eram mantidas com a renda indígena. Então, elas eram tanto promotoras da renda indígena como beneficiárias, em certa medida. Embora o controle total do sistema era do SPI. Assim, a capitania desenvolveu estratégias de beneficiar das taxas cobradas de contratantes de mão de obra, vendedores ambulantes, taxistas, donos de mercado, agiotas, arrendatários e tal, né? Todo eles foram... Eu me lembro, por exemplo, que eu ficava muito na casa dos capitães, era comum, um dos locais que a gente mais ficava, e daí os vendedores passavam na casa do capitão, deixavam alguma coisa para poder ter o direito de comercializar na reserva. Então, eles vendiam muito pucheiro é osso, né? Osso de boi, se consome muito nas reservas, fora também, cabeça de boi, fígado, essas coisas. E aí era comum o comerciante passar lá na casa do capitão, deixar alguma coisa para depois ter o direito de vender, comercializar dentro da reserva. Eu mesmo comi muita cabeça de boi nessa condição aí, né? Eu estava hospedado na casa do capitão. E daí, mas assim, gradativamente, com a saída do SPI, da FUNAI, da reserva, e a autonomia da capitania, a capitania vai assumindo as funções de um sistema de milícia, tendo de assegurar a manutenção e o pagamento de prestação de serviço das pessoas engajadas na capitania. É um grupo de pessoas que participam da capitania e vivem da capitania. E aí é interessante como que eles vão desenvolvendo uma sensibilidade, uma disposição para a recepção de iniciativas que não passam pelo controle do Estado, mas que eles podem negociar direto com as pessoas. Então, por exemplo, eu participei de vários estudos de licenciamento de impacto ambiental e não havia interesse nenhum das capitanias em discutir os projetos, né, os planos de compensação, aquela coisa toda, porque não implicava em recurso, em dinheiro, implicava em projetos que são desenvolvidos por instituições públicas e tal, sobre as quais não despertava muito interesse para eles. Então, e cada vez isso vai aumentando mais. Hoje, por exemplo, com a questão do arrendamento das terras para produzir de soja e milho, então você tem a principal fonte de renda dos capitães hoje, onde tem o arrendamento, é o arrendamento. Até um tempo atrás, por exemplo, eram os contratos de mão de obra que você tinha. Por outro lado, as parentelas que vivem na reserva persistem e insistem em manter a autonomia de sua organização, baseada em prática de solidariedade e cooperação exclusiva entre seus membros, buscando, por sua vez, construir as próprias conexões com a agência de sociedade nacional. Quando essas articulações que se dão para fora do sistema da capitania, que são fora, sem o controle da capitania, elas sempre geram tensões da capitania e a acusação de que essas parentelas estão fazendo política, né? E política no sentido que eles aplicam como uma coisa ruim, né? Uma coisa de... quase como feitiçaria, né? E resulta daí que a convivência, muitas vezes densa e conflituosa,
entre o sistema político, que poderíamos chamar, vincular ao modelo de proposto nesse seminário de apresentação, baseado na figura do líder, diretamente vinculado à reciprocidade de parentes, articulado em torno de um casal de referência e um sistema político, e se contrapõe, né, a um sistema político pretensamente representativo, né, onde a pessoa que lidera o grupo ou da capitania pretende ser o porta-voz de todas as parentelas reunidas na reserva, representada enquanto comunidade ou enquanto aldeia. Então essa ideia de tentar apresentar para as agências, para o Estado, para a MPF, para a FUNAI, a comunidade como uma coisa una. Eu me lembro que eu estava uma vez numa reunião e o antropólogo do MPF puxou essa discussão dos grupos, né, da reserva e tal. Daí o capitão fez sinal para o outro membro da capitania, vai lá, esse cara vai bater, né? Daí ele foi lá e se contrapôs ao antropólogo do MPF, dizendo que esse discurso a gente não quer, porque isso não ajuda a gente está aqui empenhado para tentar unir a comunidade, e essa conversa de grupo só separa, só divide e tal, né? Então, essa coisa. E aqui, só para mostrar, vocês mostraram né, a imagem do rio, né? E com os grupos locais e tal, né? Para dizer o seguinte, numa situação que você tem, aqui é a reserva de Amambai, a reserva do Celu, né? Ele estava olhando, daí eu vi essa imagem e falei, olhei também e falei, vou pegar uma imagem dessa. Aqui você tem, ao invés de você ter os grupos, você tem mais de 10 mil pessoas em 2.700 hectares. Então, você não tem o espaço para os grupos locais ter o afastamento ideal e nem ter os recursos. Mas vocês podem ver que isso aqui, ó, é um grupo local, esse aqui é outro grupo local, esse aqui tem outro grupo local. Cada clareira dessa é um grupo local. Só que ao invés de você ter quilômetros de distância de um grupo para outro, e você ter área de caça, área de roça e tal, você tem uma faixa de 50 metros, de 30 metros, uma vegetação que forja, né, que produz um isolamento, né, e um distanciamento. E são grupos que podem morar muito perto, mas usam caminhos diferentes, né, para testar esses caminhos principais, e pouco se comunicam. Então, ou não tem comunicação quase nenhuma. Então, quer dizer, isso que o Celu falou, né? Os grupos continuam se produzindo como autônomos. Então, mesmo num cenário onde você não tem o espaço territorial adequado para isso. Bom, é isso. Daí, a gente fica para... Obrigado. Vou tirar isso daqui para usar no spoiler. O Thiago fugiu. Mandou uma mensagem para ele. O Thiago deu mensagem para ele. Você quer que eu vá procurar? Ele tem uma saidinha com as crianças. Ele está aqui na saída. Já. Tem mais de um microfone de lapela? O Thiago começasse falando. A Catarina foi chamada. Só dá para pôr 2 microfones.
Olha, chegou a sua vez, né? Ele tem interferência quando coloca o Não, externo. isso que eu estava falando. E vocês vão usar Vamos lá. então podia até desligar para não ficar feio por trás dele. A minha questão é toda estética. Só o mundo sabe. Eu vou aproveitar para fazer uma linda foto para a posteridade. Segunda chance, second chance. Podia tirar da mesa. Claro, e agora? Agora um close. Boa tarde, Parúdio. A gente vai fazer uma fala conjunta aqui. Vou pedir para o Thiago falar antes, aproveitar que ele vai descrever um pouco o tema aqui da nossa fala, que é política e Boraú, que a gente está traduzindo como generalidade. Que isso é uma ideia de tentar fazer esse exercício de descrever essa forma política que os Guarani, principalmente na região contemporânea e no Tecoacaripetu, estão desenvolvendo com bastante ênfase. Seria uma forma política que a gente estaria mais próxima dessa ideia de apresentação que está sendo debatida aqui, que também coloca em alguns impasses, alguns contrastes com essas outras formas, né, de representação que estariam mais próximas ao modo não indígena de fazer política. Então, a ideia seria o Thiago fazer uma primeira fala. A gente não sei como é que vai ser de tempo, se a gente pode dividir uns 15 minutos cada um, assim. E aí ele vai fazer essa primeira discussão e eu vou tentar, daí eu já tinha, né, preparado um texto baseado nas nossas conversas, que a gente discute bastante lá na aldeia, para tentar desenvolver e arriscar algumas questões aí a partir do Boraú. De Carúdio, boa tarde. Primeiramente, agradecer a todos, né, que estão aqui hoje, e pelo convite também. Né? Vou chegar mais perto do microfone lá atrás, não consegue mover, né? É para ficar para a posteridade. Tá. Daí só, no primeiro momento, agradecer mesmo nesse momento. Também agradecer o pessoal que está envolvido aí nesse evento, né? E também meu parceiro também, né? Que é uma das pessoas também que nos traz também essa possibilidade também de dialogar, né, com esse outro mundo, né? Porque todo o pensamento, toda uma ideologia, né, de vida ou de percepção, né, de tudo, né, a vida de vocês, né, não indígena é diferente, né? Então a gente tem várias pessoas, né, que são muito importantes, né, para a gente entender também um pouco desse mundo, né? Então o Lucas é uma das pessoas que a gente tem uma admiração muito grande também. É por estar vivendo com a gente, né, no dia a dia e também levando um pouco desse conhecimento, né, que é importante também a gente aprender um pouco para praticar, né, mas só pegar o que for de fato utilizá-la, né, não pegar outras energias que não é necessária para a gente, né. Então é muito importante essas figuras, né, nas nossas vidas, né. Então o Lucas a gente é o irmão que a gente adotou também, né? Então ele
ao mesmo tempo a gente fala, né, que ele é Jeravajá também, né, Tovajá, que seria meu cunhado, mas também irmão, né, e parceiro também, então aí ele teve o convite, então também por ter me puxado, né, porque hoje em dia já está meio difícil a gente sair para a cidade, né, a gente prefere ficar na aldeia mesmo. Muitos convites foram dados para a gente está muito difícil sair, assim. Mas, assim, agradecer, né, e também ver caras novos aqui, né, novos eu digo no sentido de ver mesmo, né, porque a gente escuta dizer, né, como a gente tem muito contato, né, com o indígena, às vezes o contato que a gente teve agora, né, que hoje está durando muito e está trazendo, por exemplo, o contato com a Lauiene, que vem lá do Mato Grosso, né, a gente fala que a gente roubou ela por um período, né, das Guarani Kaiowá, então a gente falou, e aí com esbugar um pouco, né, então ela veio, pegou essa responsabilidade, depois ela retornou, né, então pra gente também foi uma perca de novo, né, então mas tá voltando pra casinha dela, né, mas foi importante esse contato, então a gente já sabia de vários nomes, né, ela falando, e hoje tá aqui vendo esse rostinho para mim é muito importante também. Então, agradecer também Renato, que está sempre aí também na luta aí com a gente, que está sempre aí na telinha, né? Ele ficou lá na KLPT, acho que 2 semanas, uma semana, ele sofreu bastante. Fizemos uma caminhada entre aldeias, né, também, juntos, né? Então tem umas historinhas, assim, cada pessoa que está aqui também. Acho que sempre tem alguma conexão, né? Para a gente estar aqui hoje, né? Seria por acaso também. E toda essa vivência não é por acaso, né? Porque tem alguma coisa que nos traz, né? E daí vou tentar entrar um pouco nesse tema, né? Como muitos Guarani falam, né? A gente não tem, né, às vezes, nenhuma capacidade, né, de falar, né, de mostrar como que de fato é, né, mas vamos tentando, né, aí o Lucas está aqui para também ajudar, tentar esclarecer isso, né, porque como ele vive já na aldeia e consegue ter essa dimensão, né, então ele consegue traduzir muitas coisas que a gente não consegue traduzir no português, né, então a gente sempre, às vezes, conversa muito com ele para entender também essa língua, né, do português, para a gente se entender também, né? E também eu entender também o que eu estou falando, né? Para eu trazer para fora, né? E eu estava ouvindo o parente falando aqui, né? Ele era a Celoniel, Ndreri, Yandeco, Kaiowá, Ndreri, Bacha Ndreri, Kaiowá. Obrigado. Aí eu abro. Awamei. Awamei significa aquele passarinho. Beija-flor. Mas pra gente é mais novinho. Tava escutando ele falando daí. Tudo assim, Guarani, Kaiowá, Umbugal, Niadé ou Tiripau, independente. É a mesma base, né? Então a gente só tem essa diferença que eu sempre falo assim, vocês antropólogos são culpados. Vocês, tipo, às vezes colocaram, fizeram tem um grupo, daí tem um subgrupo, né? E às vezes muitos a gente contesta um pouco, né? Às vezes, tipo, de onde que veio o lugar, né? Então, tipo, mas a gente sabe que a gente é Nhandeia, né? Que Nhandeu é de pertencer, né? É nós, né? Somos nós, né? Então, mas enfim, estava escutando, daí a base é o mesmo, assim, a gente sabe como que é, né, pra gente, escutando os mais velhos, as mais velhas, né, que nos ensina cada dia, né, que a gente acorda, cada dia que a gente está tomando chimarrão, que está na casa de reza, né, rezando e depois fica para conversa, né, então, entendendo um pouco qual é a nossa missão também aqui na Terra, né, o que a gente está fazendo, né, aqui, né, então, tentando buscar esse conhecimento para chegar nesse nível, né, de às vezes começar a entender um pouquinho, né, da vida. E como muitos mais velhos falam, né, a gente nunca vai aprender tudo aqui na Terra. Então a gente tenta buscar um pouquinho de cada coisinha
para ter uma base para a nossa estrutura também, como pessoa, como humano também, né? Porque é necessário também, porque sem uma base, sem um conhecimento, sem uma essência, a gente não é nada, né? Então é importante a gente ter essa busca, né? E daí, entrando no ponto, né, que a gente conversou com o Lucas, assim, que é a parte de como que a gente tem a estrutura, né, de tanto estrutura social, né, ou política. Para mim, hoje, quando o parente estava falando, é muito isso, né? Antigamente a gente tinha uma vivência e hoje a gente tem outra, né? E essa geração, né, que vem depois, né, ela vai passando também por um processo, né, também. E hoje cada um tem uma base diferente também, né? Dentro das aldeias Guarani lá, existe também diferenças, né? E cada um buscando também uma organização, um jeito, né, também para lidar, né, com as questões, porque hoje já não é mais como antigamente. Antigamente a gente não tinha vários problemas que hoje a gente tem da STQA. Porque antigamente não tinha droga, não tinha bebida alcoólica. Não tinha também essas questões da tecnologia, né? Para lidar além, né, desse tecoatil, né, que é enfim, a nossa vida de impureza, né, que já está com a gente, né? Então, que dá esse desafio para a gente, né, de cada dia que a gente acorda, a gente tem que brigar com a gente mesmo para não fazer a coisa errada. Ou de, às vezes, eu xingar o outro, né? Então eu tenho que me segurar, né? Então isso é tecoatil, né? Que a gente tá ali, tipo, com vários fluidos, com várias energias do nosso lado, né? Então cada um tá esperando o momento para meio que chegou o momento, então ele usa a sua mão ou sua cabeça para fazer as coisas erradas. É meio que uma disputa também, né? Então só que a gente sabe qual que a gente vai seguir, né? Mas mesmo assim é um desafio cada dia. Né? E que nessa luta que a gente vem no dia a dia, né? Então, e hoje já não é mais só isso. A gente tem a TV ali, a gente tem trabalho, a gente tem um monte de situação, né? E os Guarani acabam tendo toda essa energia, né? Então já torna muito difícil para a gente a nossa vida hoje, né? Com a essência que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, ela acaba sendo prejudicada, né? E por muito tempo, assim, quando a gente fala de organização, eu sempre penso na base, né? Que a base vem dessa situação, assim, da minha vivência também, né? Daí, começando da base, né? Como que é a organização, assim, tipo, 10 anos atrás, 20 anos atrás, era muito difícil, assim, quando a gente pensa, né? Quando tinha essa parte, assim, do poder também, né? Porque poder também pra gente é um significado muito difícil, assim, pra gente lidar, né? Porque muitas vezes a coletividade, a gente não pode confundir com poder também, né? Porque poder é o que hoje está destruindo o mundo, que é essa vontade, né? Tipo, eu sou maior que todos, né? Eu tenho esse poder, então está destruindo o mundo. Então, nesse sentido, assim, a gente está vivenciando, né, vários momentos assim, muito diferentes, assim, né, que eu avalio, assim, né, e o Lucas está aqui também para dizer um pouco sobre isso também, né, daqui a pouco. E é isso, que quando a gente tinha esse reinado, né, e às vezes a gente tem também esse negócio, né, de hierarquia, né, dentro das comunidades que determina, né, qual é a família realeza, né, e daí outras famílias que não são dessa realeza, assim, não pertencem ao que tem ali, né, de qualidade, o que pode ter ali, que proporciona, né, alguma vida melhor, ela não atinge, ela não entra nessa família da realeza, né, então ela é excluída praticamente. Então essa família é o que vai, tipo, ter tudo e outras vão servir também, né? Então foi introduzida essa cultura também nas culturas indígenas, né? Então a nossa, falando da minha comunidade, foi muito isso, assim. Então foi muito difícil pra gente, né? Então, e muitas pessoas, né, muitos Guarani, que são de mistura também, sofreu bastante, né, nesse processo, né? Quem é puro, quem não é puro, né? Então essa determinação também meio que prejudicou toda uma vivência também, né? Então quem era
considerado que não era puro, era mais excluído, era jogado um pouquinho de canto, assim, e não tinha um direito igualitário, né, também de igualdade, né, mas sim, desigualdade total, onde o cacique determinava tudo, falava o que é o certo e o que é o errado, quem errou, quem não errou, né, e mesmo às vezes quem estava certo tem que ficar calado, porque quem manda, quem tem o poder, né, de falar isso e aquilo. Então hoje a gente tem uma configuração diferente, a gente lutou bastante em 2013 para cá, tiramos esse negócio de cacique da aldeia, porque antes, mas a gente começou a estudar, como o parente estava falando, né, de aonde que está a nossa base, né, para a gente não tem uma figura que fala, esse cara é poderoso, mas sim a gente tem quem a gente segue, que é o Tiramonte de Ali, né, que na cultura, nos Kaiowá seria Nyanderu, Nyandetirma, então a gente segue essa pessoa porque é uma base importante para a gente, né? Então quem segue, tipo, é como um núcleo familiar, né? Então vou seguir o Lucas, então vamos junto, daí ele determina, mas não nesse intuito, né, de ter, né, os braços para escravizar ou para fazer outros tipos, mas sim nesse segmento buscando essa vida, né, que seria o mais equilibrado, né, que seria muito traduz como o Tekoporã, né, que é nessa busca, né, do Tekoporã, né, que é vivenciar essa vida mais tranquila, ou que mais seja mais igual para todos, né. Então, Nyanderu Coelho, né, que são nossas divindades maiores, ela não tem essa escolha também, né, tipo de você é meio tortinho, você é meio alto, você é baixinho, você tem cabeludo, você já tem cabelo. Não existe isso, né, pra gente. Só que nesse mundo, já com várias coisas, a gente já diferencia, né, tipo, com quem a gente quer, quem não quer, então acaba prejudicando essa essência, né? Então a gente tirou essa figura do cacique, assim, a partir desse conhecimento, né, que a gente foi buscando pelos mais velhos, assim, a base nossa, os mais velhos, como é que é? Daí então a gente foi buscando essa essência e fomos tirando isso, né? Tiramos em 2013 para cá, não temos mais cacique. Daí o que aconteceu é que a mulherada chegou chegando. Daí é onde também teve fluidos, teve contestações ou até medo mesmo, né? Agora as mulheradas vai bater na gente, né? Mas mesmo assim a evolução que teve a partir disso é o que nos traz hoje para permanecer dessa forma. Que depois de 2013 que os Guarani já apareceu assim na cidade de São Paulo, e foi quando saiu para a rua, assim, para lutar e ver outras formas de luta, sempre tendo como uma base também a luta do povo Guarani e Kaiowá. E foi assim, foi pra gente foi muito incentivo de ver assim muitos Guarani sendo massacrados no Mato Grosso do Sul. E mesmo assim, de Coelho, de lá, a gente via assim, o rezo, que eles não viam com arma para ser tomados, mas sim com baracamia. Então, isso para a gente foi uma base muito importante também. Então, em 2013, que a gente estava preso numa área de 26 hectares, a gente saímos na busca da demarcação e mesmo assim já ocupando as áreas, dando vamos ocupar, porque não dá para esperar mais, né? Então, e daí hoje a gente está numa área de 16 mil hectares com 14 comunidades. Porque antigamente a gente estava confinado em uma área e brigando ali porque a galinha comeu milho. Ou porque o cachorro bateu no outro, né? Então daí foi assim, hoje já é uma outra configuração em que traz para a gente muita segurança e muito de dizer assim, vamos continuar desse jeito, dessa forma. Então a gente está desse jeito, né? Então é muito importante lembrar, ressaltar, né, a importância também da atuação da mulher. Mas não é para falar assim, porque a gente está aqui como homem, falando assim, a mulher é importante, mas a gente tem que ter aqui de verdade. Então não é só falar, né? Nós temos que de fato praticar junto, né? E daí para finalizar assim, essa minha fala, e para fora assim, eu vejo uma diferença muito grande, porque a essência ela está sendo corrompida por esses conhecimentos do Iruapana, né, e não indígena. Porque hoje a gente está numa busca diferente, porque
o senhor Daroqueiro ou os jovens estão olhando no Facebook, estão vendo aquela liderança com um cocar lá na frente. Daí muitos pegam essa referência, né? Quero ser aquela pessoa. E daí desvaloriza toda uma base que tem ali na sua comunidade. E daí vai de qualquer jeito, eu quero aquele poder, eu quero ser aquela pessoa, eu quero ter... As pessoas têm que olhar para mim daquela forma, né? Então, acaba tendo essa busca, né, que é diferente também, né? Porque para você se tornar uma pessoa que pode caminhar junto numa coletividade, está dentro da nossa essência, né? Não é só eu querer, né? Tem que praticar, tem que fazer, tem que vivenciar, né? E daí esse Boraurecó é muito que não confundir também com bondade, né? Porque bondade não dá pra... Ela não caminha também, porque se existisse só Boraiú, que é bondade ou generosidade, tipo, a gente não estaria aqui. Porque ela precisa também de fatores, né, para a gente praticar ela, né? Então por isso que existe a maldade também, por isso que existe aquelas situações, né, que obriga você a seguir outro caminho, mas você, com a sua essência, não, eu quero seguir por Aurecó, né? Eu tenho que ter essa certeza, né? Então daí a gente não pode confundir. Então o líder ou a líder ou o coletivo, ela tem que ter muito segurança nesse sentido, nesse aspecto, né? Tipo, de não confundir as coisas. Né? Então, uma hora ele tem que tipo, chegar e falar algo. O Lucas, ele tem que falar algo. Não é porque eu segui um Boraiú que eu tenho que falar, você errou, mas está tudo bem. Como que ele vai aprender também, né? Então, e daí a forma de agir também está muito nessa ligação, né? De como que eu ajo. São várias situações, então cada momento tem o seu momento também. Que a gente tem que saber também, né? Então, se uma pessoa mata o outro, eu não posso chegar e falar, tá tudo bem. Tipo, o Yanderu vai perdoar você. Como que fica, né, a questão social de organização dentro da comunidade, entre famílias, né? Tipo, isso vai virar uma guerra dentro das comunidades, né? Então, esse cuidado que a gente busca muito e luta, né, dentro da comunidade, de não confundir isso também, né? E daí, olhando para fora, é a mesma coisa. Hoje, a organização, assim, às vezes a representação, ela está muito ligada com esse prestígio, né, de ver, né, de às vezes, tipo, a gente pensar assim, agora eu sou o representante de tal povo, né? Só que, aonde que está a minha essência também, né? Então, a gente confunde também muito isso, né? Então, a gente sempre fala na nossa assembleia, né? Às vezes a gente faz o papel porque está aqui para a gente servir também até uma associação, né? Tem um estatuto, então a gente precisa apresentar, né? Presidente ou coordenadores ou tal, uma referência legal para representar aquela organização, né? Então, às vezes, só que às vezes a gente confunde também isso, né, com poder, daí a pessoa já determina tudo, às vezes não fala em coletivo, né? A gente fala que o coletivo é o que nos leva, né, para um bom caminho, e quando chega nisso, a gente perde, né, essa essência, e daí vamos fazendo de qualquer jeito, já não tem mais essa essência, né, muito forte com a gente, porque estamos rodeados, né, num mundo que tem muitas energias, né, também, que nos puxam, né, nos traz para essa olhar, às vezes, que não é o correto, né? Mas que todos os guaranis lá, eles têm todo esse conhecimento que eu estou falando, só que ao mesmo tempo as energias puxam. Então acaba que um atrapalha o outro, né? Acho que na minha avaliação, na minha análise assim, pessoal, assim, elas se atrapalham, porque às vezes tipo externo, uma representação externa acaba atrapalhando uma organização de base, né, que de fato está respeitando as comunidades, que tem uma lógica de princípio, né, e esse outro não. Esse tipo, ela vem de cima para baixo para determinar ou determina o que acha melhor para o povo. Então, acho que é muito mais nesse sentido, né, acho que só para dizer assim, a importância de não confundir, né, a energia, a coletividade com o poder. Acho que era só para falar isso que eu peguei esses 20 minutos aqui. Então, deixo aqui para o Lucas. Vai meter, direito.
Tiago, vou tentar agora discutir algumas ideias que me envolvem bastante com algumas das questões que o Tiago trouxe. Eu não sei se eu vou mais ajudar ou mais complicar aqui em arriscar algumas questões no antropologuês também. Mas eu acho que também esses espaços são para isso. Eu vou tentar ser bem breve, eu tentei calcular para não passar muito de 15 minutos. Então vamos lá. Boraú e política. Muitas lideranças Guarani dizem ser difícil explicar o significado de Boraú. Palavra usada para descrever um modo de relação ideal entre parentes e, como veremos no caso das lideranças, ampliada para além dos parentes próximos. Nas falas de aconselhamento que houve a respeito, é dito que a liderança boa é aquela que fica atenta, que pensa no que está acontecendo e sofre com as dores de outros, que não deixa as coisas paradas. A liderança deve ter também coragem para agir, para fazer valer a sua fala, mas para isso é necessário verdadeiramente pôr em prática a generosidade do Boraú. Em contraposição ao prestígio oriundo de ficar famoso, dizem, a boa liderança não deve atuar por reconhecimento dos outros. A escolha do termo generosidade para descrever o Boraú tem como primeiro efeito se contrapor a uma de suas traduções mais comuns, que data desde o século XVII, quando Montoya traduziu Boraú por amor, mais precisamente um amor de ou a Deus. É verdade que o radical aú, de Boraú, tem como um dos seus sentidos possíveis a ação de gostar de algo ou alguém, ou ser bom com os demais, e que, portanto, não exclui o campo semântico associado à noção ampla de amor. No entanto, o objetivo do jesuíta, que infelizmente fez escola, influenciando inclusive uma parte da etimologia, estava obviamente associado à sua empreitada de catequese, obliterando importantes ramificações desse conceito na dinâmica política guarani. Tanto Pierre quanto Helene Clastre reconheceram os prejuízos dessa projeção do amor religioso sobre o Boraú e rejeitaram essa tradução, preferindo apontar para as noções nativas de solidariedade e reciprocidade. Um segundo efeito da preferência pelo termo generosidade é que ele nos permite pensar o Boraú como uma prática relacional, especialmente voltada para as relações de troca. Aí o atributo da generosidade fica mais evidente. E com grande rendimento na atuação das lideranças no processo de constituição de coletivos e as relações entre eles. Para entendermos um Boraú nesse contexto político, uma possibilidade de análise é situá-lo em um espectro, que expressa diferentes graus da reciprocidade nas relações de troca. Esse espectro da reciprocidade servirá como uma ferramenta comparativa e nos dará alguns elementos não apenas para relativizar conceitos políticos ou econômicos do mundo não indígena projetados sobre as práticas guarani, mas, em um sentido inverso, sugerir o que poderia ser uma crítica guarani da economia política de Urá, e como a apresentação da liderança da aldeia é fundamental nesse esquema crítico. Entre os Guarani, e acredito que isso faça sentido em outros contextos, podemos entender que o movimento de circulação de objetos, serviços, atributos e sujeitos que ocorre entre humanos, mas também entre estes e não humanos, podem ser todos generalizados em relações de troca. Digo troca num sentido amplo, abarcando desde trocas comerciais, caças e coletas na mata, a troca de cultivares e presentes, e até a troca de corpos e espíritos no jogo cosmopolítico. Isso fica ainda mais explícito na noção de maestria, que, na concepção guarani, assim como na de diversos outros povos, postula que não há nada que seja um objeto totalmente dessubjetivado. Como dizem na aldeia, se algo existe nessa terra, é porque tem alguém, alguma subjetividade que cuida, que anima essa existência, mesmo esse algo não sendo o que entendemos por um ser vivo. Tudo tem seu espírito dono, como eles dizem em Ijá. Podem ser as pedras de um rio, um humor ou sentimento, como ciúme ou a preguiça, um saber, como a enganação, ou mesmo objetos advindos do mundo não indígena. Logo, se tudo tem um Ijá, um dono, toda circulação pressupõe uma troca. Mas há diversos tipos de troca, e que vão variar segundo o grau de reciprocidade, o que, por sua vez, produz vínculos políticos expressos no parentesco, em relações de aliança ou agressão. Nesse sentido, vale enfatizar uma distinção importante entre generosidade e reciprocidade, e que impossibilita que ambas possam ser simultaneamente traduções para um Boraú, como pareciam sugerir os clássicos, por exemplo, ainda que esses termos possam estar presentes num mesmo eixo relacional. Se reciprocidade pressupõe relações com algum grau de simetria, a generosidade do Boraú, por sua vez,
é unilateral. Ela ocorre e se justifica independente se o outro lado vai retribuir ou não a generosidade. Muitas vezes, além de não ocorrer a retribuição, o ato generoso sequer produz garantias para evitar uma agressão futura. A liderança que quer praticar um boraú não pode achar que há alguma garantia de gratidão posterior. Mesmo parentes próximos podem, mediante variados pretextos, lhe virar as costas a despeito de tudo que já lhes fora feito e fornecido antes. Assim, a generosidade do boraú, que é descrita como um modo ideal de constituição da pessoa guarani e de viver uma boa vida entre parentes, figura como um dos polos desse espectro da reciprocidade, um caso limite em que ela se anula pela unilateralidade de uma doação plenamente descomprometida. Por outro lado, processos recíprocos nem sempre se dão numa relação de simetria positiva, de receber e retribuir bens, mas podem simplesmente reproduzir uma agressão para uma compensação de uma outra anterior. Um ancião guarani, certa vez, ao descrever a vingança da divindade Quaraú, o Sol, sobre as onças originárias que haviam matado sua mãe, assim me disse: Ojepu Otir Umbokuriá, que poderíamos traduzir por foram trocados por vingança ou compensação à sua mãe. Compensação aqui também pode ser uma alternativa para a tradução do termo Jepu, relacionando vingança a outra dinâmica de troca, conforme veremos. Um parênteses, eu gosto dessa possibilidade de pensar que os processos de compensação ambiental e de empreendimentos dos territórios, se protagonizados bem e realizados pelos povos indígenas, poderiam ter um lado de uma boa vingança contra os empreendedores, né? Que eu acredito que é o que a gente está tentando fazer. Enfim, o ponto é que uma guerra de vingança, assim como as relações de predação em geral, posicionam-se no extremo oposto desse espectro da reciprocidade nas trocas, pois, assim como a generosidade do boraú, elas também estabelecem uma assimetria, uma unilateralidade, por meio de uma troca compulsória que imediatamente gera a necessidade de ser compensada no futuro, para que a assimetria não se acumule de forma exagerada, pondo em risco a dinâmica de relações. A vingança de Quaraú, por exemplo, sobre as onças, inaugura a relação de inimizade dessas últimas com os humanos guarani, descendentes de Quaraú, que perdura até hoje e posiciona os dois coletivos numa relação de alteridade agressiva, marcada pela possibilidade de predação. Dessa forma, ambos os polos desafiam a reciprocidade, estabelecendo vias unilaterais de troca, mas em sentidos diametralmente opostos. A generosidade do boraú é uma troca em que apenas um lado fornece. Já o polo da predação é uma troca compulsória em que apenas um lado recebe. Podemos sugerir também que a suspensão da reciprocidade dos polos situa funções políticas bem marcadas, retomando assim a formulação classiana da relação negativa, e sempre marcada por tensionamentos entre o político e a troca. Entre esses dois polos, podemos dispor as demais relações de troca com suas diferenças relativas expressas no posicionamento nesse espectro da reciprocidade. De acordo com a proximidade de uma das extremidades, vai exprimir uma tendência política distinta. Vejamos alguns exemplos. Ao realizar a coleta de uma planta de uso medicinal, moan, ou a caçar um animal por meio de armadilhas, deve-se negociar antes um consentimento com os respectivos espíritos donos que os cuidam. Muitas vezes, essa negociação é descrita de forma próxima a uma relação comercial. Uma das explicações para o consentimento por parte do espírito dono do animal caçado é que as divindades do Guarani já o teriam compensado, ou seja, é como se já tivessem pago e o dono deixa assim a caça ocorrer. Já ao receber um parente ou uma visita com quem se busca criar ou manter uma relação de amizade, serão comuns as trocas de presentes, cultivares, o oferecimento de alimentos e a comercialidade. E a troca de piadas e a promessa de uma retribuição de visita no futuro, ou, caso os vínculos fortaleçam, até uma mudança para uma mesma aldeia ou pátio compartilhado. Produzir a consanguinidade é uma continuidade e adensamento de trocas cada vez mais generosas. Há, assim, uma similaridade nas relações de troca com coletivos com os quais se estabelece relações de autoridade de um lado e com aqueles que são identificados como aliados ou parentes de outro. Tanto a guerra e a vingança, como a troca comercial, são mais realizadas com coletivos que têm histórico de relação de inimizade ou distanciamento, o que inclui alguns coletivos de espírito dono e os Juá, os não indígenas. Em contraste, as trocas mais próximas do polo da generosidade exprimem aliança e produção de laços de parentesco. Eventuais intenções e interesses pessoais na troca são obliterados, até o limite de não existirem no ideal da generosidade. Essas trocas
também não vinculam a variações quantitativas entre o receber e o retribuir. Já as trocas mais próximas do polo da predação ocorrem num fundo virtual da afinidade, em que vigoram ameaças e disputas entre coletivos. A reciprocidade, nesse caso, realiza-se em termos mais quantitativos, tanto nas vinganças de agressões quanto no comércio, em que as intenções de compensação são abertamente explicitadas. Ou seja, nas trocas comerciais também podemos dizer que há algum grau de reciprocidade, ao menos quantitativa, pois se busca uma simetria na equivalência entre os valores de troca. Mas quando vigora a generosidade do Moraú, a troca comercial, como troca entre diferentes, perde sua força e razão de ser, porque o Moraú é a expansão de um grupo, criando um interior de heterogeneidades em que há troca, mas não produção de dívida. A generosidade, assim, corrói a produção do valor de troca, porque ela é a troca sem quantificação de valor. Desse modo, vemos que quanto mais próxima do polo da generosidade, a troca reforça a produção do parentesco, cria uma expansão de um coletivo político. E quanto mais próxima do polo da predação, a troca reforça a relação de alteridade entre grupos. Dessa forma, as direções desse espectro da reciprocidade opõem exterior, relações de troca entre grupos, e interior, troca por meio de uma expansão do grupo e sua diversidade interna. Um outro modelo analítico que poderíamos associar a esse espectro da reciprocidade é o das funções da liderança, conforme proposto pela Beatriz Perrone Moisés em Festa e Guerra. Nesse sentido, o polo da predação estaria relacionado à função guerreira e o polo no Moraú da generosidade à função anfitrião. Ou seja, enquanto o anfitrião, por meio da generosidade, vai promover uma expansão do grupo, fazendo da troca uma interiorização, agregando elementos que antes pertenciam a outros coletivos e com isso aumentar a diversidade interna do grupo, a liderança guerreira promove a troca por meio de relações com o exterior do grupo, estabelecendo reciprocidades mais ou menos agressivas entre os grupos. Contudo, é necessária uma composição com a função anfitrião, isto é, a presença na aldeia, na medida que vai se apoiar unicamente nas relações de troca com o exterior, é deixar de lado a produção contínua dos laços internos e, no limite, deixar de fazer parte do grupo. Não é incomum encontrar, no caso de lideranças, que possuem muito prestígio regionalmente ou até são nacionalmente reconhecidas, mas não gozam da mesma situação de suas próprias aldeias. Algumas, na ausência de laços locais ou mesmo diante de sua deterioração, passam a viver errantes, de aldeia em aldeia, por vezes estabelecendo novos casamentos, mas que tendem a ser efêmeros, iniciando o ciclo de errância. Apesar da generosidade do Moraú ser muito enaltecida no âmbito discursivo, colocada em prática em termos políticos é mais complexo. Das 12 novas aldeias na Teita Nondeporã, que nos últimos 10 anos passou por um intenso processo de dispersão e retomada do território, apenas uma delas, que é a do Tiago, logrou conseguir nos últimos anos sustentar uma composição local com diferentes parentelas. Todas as demais novas aldeias são formadas por um único grupo familiar. O êxito do colegiado de lideranças dessa aldeia se expressa no modo como agregam de forma expansiva novas famílias na aldeia, por meio da participação dos mutirões de plantio, nas dinâmicas de proteção e cuidado, assim como nas trocas de bens circulados no território. O movimento de fortalecimento do plantio, nesse sentido, é um bom exemplo para explicar essa prática do Moraú, pois é ao mesmo tempo literal e metafórico em relação ao trabalho das lideranças. Planta-se coletivamente com o objetivo de produzir uma abundância que possa ser generosamente compartilhada entre todos, diminuindo cada vez mais a dependência da comida dos mercados de Uruá. Ao mesmo tempo, o modo como se planta expressa o princípio do Moraú presente numa floresta. Como lembrou esses tempos a Maria Inês Ladeira, é dito por alguns mais velhos Guarani que a floresta é a roça das divindades, seria dos Nhanderus, seria Nhanderu Lemitu. Daí ela pegou a fala de um mais velho lá do oeste do Paraná que disse: Nhanderu Lemitu já tinha de tudo, todas as coisas, mas de Uruá Lemitu tem uma coisa só uma. É só com uma coisa, e só com uma coisa a terra não se sustenta, e nada se sustenta, nem o trabalho se sustenta. E está sempre dependendo de outras coisas, de máquinas, venenos, dinheiros e de outros alimentos. Fecha aspas. O modo de plantio hegemônico no agronegócio, a cada novo ciclo, depende de uma quantidade maior de insumos para manter a fertilidade do solo. E a produtividade é baseada numa diminuição brutal da biodiversidade na área plantada. Já um plantio que imita o roçado de Nhanderu, a floresta,
faz com que a cada novo ciclo seja necessário um aporte menor de insumos, pois é o próprio aumento da biodiversidade infantil que se torna pouco a pouco o fundamento de sua fertilidade. Ou seja, nas relações de troca que caracterizam a dinâmica biológica geral do plantio agroflorestal, há uma prevalência em direção ao polo do Umboraú, em que é uma expansão de um interior de heterogeneidades, cada vez mais diverso e cada vez mais capaz de sustentar maior quantidade e variedade de seres. De forma análoga, pode operar a dinâmica política do Umboraú numa aldeia, conduzida pela presença constante das lideranças que funcionam como coordenadores desse plantio social, que, tal qual uma floresta, deve sustentar uma cada vez maior diversidade de seres e faz dessa diversidade fonte de uma abundância possível de ser generosamente compartilhada. Ou seja, a expansão do interior do grupo via Umboraú permite a troca por meio da diversidade interna do coletivo, que aumenta, diminuindo a vulnerabilidade e dependência do mesmo. Como enfatizam todo o tempo os Guarani, contudo, não há apenas Umboraú nessa terra. Ao contrário, há predação e trocas marcadas por relações de alteridade por toda a parte. Para um território não colapsar, contudo, não se pode deixar as relações de predação se tornarem hegemônicas. Esse é o papel da diplomacia cosmopolítica das divindades e xamãs, que por vezes lançam mão de agressões compensatórias para não permitir um acúmulo demasiado de assimetrias que possam comprometer a continuidade do grupo e do sistema. É também dessa mesma forma que ocorre numa aldeia, em suas dinâmicas internas e suas relações com o exterior. As lideranças devem buscar constantemente fazer uma composição entre suas funções guerreiras, no âmbito das relações de troca marcadas pela autoridade, e as funções anfitrião, como modo de expandir o grupo e sua diversidade interna. Um dos principais equívocos, ao meu ver, do argumento da desjaguarificação no xamanismo guarani, além de estar aquém de uma diversidade de dados etnográficos, é confundir uma suposta supressão de uma forma relacional à predação com um esforço dos Guarani hoje na recomposição de suas relações. A ênfase na generosidade do Umboraú trata-se de um modo de diminuir o peso excessivo da predação em um mundo dominado pelos Juruá, cujo sistema é totalmente hegemonizado por relações de troca comerciais e não só, um sistema que está fundamentado na violência assimétrica grotesca do extermínio colonial e que perdura até hoje. Nesse aspecto, é um dado marcante o fato das relações comerciais serem expressas pelos Guarani pela mesma raiz verbal do termo que é utilizado nas relações de vingança, jepu, vingar-se. Repu se diz que é algo que é caro, ou seja, que tem alto custo compensatório. Boito repukoe, quanto custa isso? Daipui, não é caro. Ou seja, para os Guarani há uma equivalência entre o idioma da vingança e da predação e o da troca de mercadorias, algo que se relaciona com o tipo de reciprocidade que se busca nesse contexto, que é no sentido de uma simetria na equivalência quantitativa entre os valores de troca. Contudo, como dissemos antes, não é possível que uma agressão se acumule indefinidamente. A vingança, a compensação do Jepu, busca reequilibrar minimamente a reciprocidade para que a simetria da predação excessiva não comprometa todo o sistema de relações que ocorrem num dado território, um espaço compartilhado entre uma diversidade de sujeitos. O que os Guarani estão a nos dizer quando enfatizam a forma relacional do Umboraú em suas vidas é também que, para além de trocas comerciais recíprocas, os Juruá estão impondo para o mundo um sistema marcado por um excesso assimétrico de predação, e que isso está acumulando uma vingança quase que incompensável. Ou seja, desse ponto de vista Guarani, o problema da produção capitalista de mercadorias é que ela é fundada na suposição de uma matéria-prima que é simplesmente extraída, que não era de ninguém antes, que não possuía relação, que não havia nenhum sujeito, além do que é considerado humano, que poderia subjetivar aquilo. É como se criasse do nada. Trata-se do caráter prometeico dessa ideia de produção, como critica Viveiros de Castro. Mas os Guarani sabem que essa extração é só roubo, uma troca unilateral. Isso que também se chamou antes de acumulação primitiva, e que de primitiva não tem nada, já que para os povos e seus territórios ela segue sempre existindo. O que está sendo produzido incessantemente por essa simetria da produção, da predação capitalista, para falarmos com Mara Almeida, é um desenvolvimento entrópico em oposição ao evolvimento da diversidade, que a ênfase na generosidade do Guarani busca construir. Ou seja, modos de troca, e podemos dizer modos de troca de energia, que possam gerar mais diversidade de vidas boas de serem vividas, e não apenas mercadorias e caos.
O excesso da predação capitalista transforma cada vez mais regiões de baixa entropia em regiões de alta, sem compensar isso como outros sistemas vivos complexos buscam fazer. A crítica a Guarani e de tantos outros povos, portanto, é extremamente sagaz no modo como lê e reage a essa questão do aumento da entropia produzida pelo capitalismo e que está gestando o caos que tende a engolir o território global. Trata-se de uma crítica que é traduzida em termos práticos pela condução política das lideranças nos próprios territórios, buscando expandir alianças políticas à imagem de agroflorestas, que possam no futuro ser cada vez mais escaláveis. Para finalizar, dizem os físicos que os sistemas vivos são únicos entre os sistemas naturais porque eles parecem resistir à segunda lei da termodinâmica, a do aumento da entropia, persistindo como sistemas limitados e auto-organizados ao longo do tempo. Nesse sentido, os saberes das chamadas sociedades frias, como dizia Lévi-Strauss, uma metáfora que hoje tem novas e talvez melhores ressonâncias, são a melhor fonte de sabedoria política que podemos buscar para reproduzir a vida em meio ao mundo sendo predado pelo próprio caos que produziu. A comissão organizadora já providenciou que se fizesse uma boa quantidade de café para vocês. E aí, então, já chama a Adriana correndo para... E aí a gente para o café e depois o debate, ok? Presta atenção.